CFP. CFP é uma sigla que pode significar muitas coisas, entre elas, Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia é o representante máximo da psicologia no Brasil. Ele não é somente o local que dá as diretrizes para a nossa atividade profissional, mas também ele é a cara da psicologia brasileira no mundo. E eu quero falar do CFP a partir de dois grandes pressupostos. O CFP ele tem uma força que eu vou chamar de força interna. Essa força interna é dirigida aos psicólogos. Todos os psicólogos eles devem estar cadastrados no Conselho Federal de Psicologia, eles terão um número e essa força interna se dá a partir de resoluções. Todos nós, psicólogos, devemos seguir as resoluções que o Conselho Federal de Psicologia expede, tem força de lei para a gente. Uma resolução muito importante, por exemplo, é a 02 de 2003. Todo mundo que trabalha com testes psicológicos deve respeitar a resolução 02 de 2003. Todo mundo que escreve documentos em psicologia deve respeitar a resolução 07 de 2003, que é justamente a resolução que fala sobre documentos. Se você não respeitar essas resoluções, muito provavelmente você vai preencher a tríade dessa força interna. Você foi orientado, então esse aqui é o primeiro passo. Você pode ser fiscalizado, isso vai se dar por comissões, e se mesmo assim você não entender, você pode ser punido a partir de um tribunal de ética, que o Conselho Federal de Psicologia tem total autonomia de iniciar a partir dos conselhos regionais de psicologia, que serão depois frutos de uma análise posterior do Conselho Federal de Psicologia. Se de um lado o Conselho Federal de Psicologia atua nos psicólogos, de outro lado, eu vou chamar isso aqui de força externa, o Conselho Federal de Psicologia também atua não só nos psicólogos, mas sim na sociedade. A imagem que a sociedade tem da psicologia vem do Conselho Federal de Psicologia, e essa imagem é construída a partir de alguns pontos, por exemplo, notas, apoios, opiniões e posicionamentos. Notas, apoios, opiniões e posicionamentos do Conselho Federal de Psicologia atuam na sociedade. É a partir dessas coisas todas que a sociedade constrói a imagem da psicologia. A imagem da psicologia é uma imagem que é espelhada ao próprio Conselho Federal de Psicologia. Se enquanto os psicólogos são submetidos às resoluções por um poder de polícia, a sociedade é submetida ao Conselho Federal de Psicologia com poder de mídia. Se você não está contente com as notas, com os apoios, com as opiniões e com os posicionamentos que o Conselho Federal de Psicologia passa à sociedade como se fosse psicologia, nós temos uma solução para você. O Conselho Federal de Psicologia ele foi criado em 1971. A lei que o cria é a Lei 5766. A cada 3 anos, existem eleições para o Conselho Federal de Psicologia. Chapas, movimentos, pessoas se candidatam para serem os gestores do Conselho Federal de Psicologia. Entre o dia 24 até o dia 27 de agosto desse ano, você poderá alterar os rumos que a psicologia brasileira está tomando. Se você também está descontente com os posicionamentos, com as notas, com os apoios e com as opiniões que o Conselho Federal de Psicologia tem tido em relação à psicologia brasileira, nós temos uma renovação para você.